Bom dia, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Este ano está quase a terminar e não é difícil de adivinhar qual foi a palavra que mais andou na boca dos portugueses em 2011. Foi crise. Ela tem chegado a todas as áreas da sociedade, afetando a economia, a justiça, a política, a educação, a saúde, a segurança e, acima de tudo, a família. Mas pior ainda do que estar dentro de uma crise é a crise que está dentro de nós, que nos atira para o desânimo. Somos constantemente confrontados por publicidades, livros de autoajudas e filmes baseados na procura de algo que venha a preencher o nosso vazio. Mergulhamos nessa busca constante com o intuito de encontrar a felicidade extrema, mas nada nos sacia e os portugueses estão cada vez mais tristes e preocupados com o futuro. Será possível sair desta crise interior? Que futuro nos espera? Afinal, quem sou eu e para onde vou? Será que, afinal, o melhor ainda está mesmo para vir? Para todas estas questões, existe uma resposta que hoje vamos procurar conhecer com os nossos convidados. São eles, então, o pastor Josué da Ponte, do projeto Minha Esperança Portugal, o pastor Jónatas Figueiredo e connosco está também a psicóloga e socióloga Carla Ladeira. Olá, bom dia, obrigada por estarem aqui connosco nesta manhã para falarmos deste tema tão pertinente. Afinal, quem é que não quer ser feliz? Todos queremos, não é? Mas não é fácil. Os problemas são muitos, os pesos também e razões não nos faltam para estarmos preocupados e ansiosos. Mas nada como irmos à raiz do problema. Pastor Josué, afinal, o que é que nos anda aqui a inquietar? Eu penso que mais do que nunca é a insegurança. A insegurança que leva os pais a não saber como vai ser o futuro dos seus próprios filhos, os casais a não saber como vai ser o dia de amanhã em termos de emprego, uma insegurança sem saber o que irá acontecer no futuro. E isso leva à ansiedade, leva a um vazio, a uma procura, a essa busca que estavas a falar há pouco, que leva a nossa sociedade. Ela está insegura, não tem... Os valores do passado também já têm sido removidos ao longo dos últimos anos. Então não há algo para nos agarrarmos, não há algo firme que resista a estas intempéries, estas tempestades que a sociedade portuguesa tem sofrido e tem sido tentada tanto nestes últimos tempos. Eu acredito que é insegurança. Por isso é que nós precisamos de ter alguma segurança. E precisamos de ter a segurança, mas já vamos falar sobre isso. Sim, porque há muitos pilares que aparentemente podem ser seguros, mas que depois acabam por mostrar que não é tanto assim. O ser humano, os portugueses precisam de encontrar essa segurança certa que não falha, já que tanta coisa à nossa volta está a falhar, não é verdade? É verdade. Eu recordo-me que Cristo há uma sociedade que tinha religião, que tinha todos os seus valores e que tinha tanta coisa a que se agarrar, mas que vivia numa ansiedade, numa sede profunda, cansados, sobrecarregados. Cristo fez um desafio e um convite. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Eu encontrei isso em Cristo e é isso que queremos passar também aos nossos telespectadores nesta manhã. Cristo é essa segurança que Portugal precisa. E esse convite que Jesus fez, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, é um convite que continua de pé para hoje, para os portugueses, para si também. É um convite que até pode ajudar a mudar muita coisa que está a mais na nossa vida ou que falta. Mas uma coisa é certa, com tudo isto que acaba por acontecer à nossa volta e dentro de nós, é caso para perguntar, afinal, nós fomos criados para sofrer? A vida tem de ser um castigo? Ou há outro propósito para a nossa existência? Eu creio que varre o ser humano esta sensação em determinados momentos de depressão, de baixio, esta convicção de que nascemos para sofrer e de que, de facto, estamos condenados a ser expostos a adversidades sucessivas. Agora, creio que nós, inegavelmente, à luz daquilo que a Bíblia nos recorda, nós vamos sendo beliscados para uma consciência de que somos amados. E creio que não existe melhor segurança para qualquer ser humano do que esta convicção de que desde o início, e esta é uma certeza que nos é trazida pela Bíblia, de que Deus, ainda mesmo antes de nós termos sido concebidos, já nos havia projetado para uma relação de confiança, de amor, e creio que esta é a certeza que eu preciso e qualquer ser humano necessita também. Então o que é que aconteceu? O plano de Deus falhou ou o ser humano falhou?
Eu creio que é inegável que, por muito esforço que cada um de nós faça, acabamos sempre num beco sem saída. Por nós próprios não conseguimos satisfazer-nos e encontrar essa mesma esperança e essa mesma segurança. Ainda que tenhamos uma concepção altamente otimista sobre nós próprios, reconheçamos, somos falíveis e necessariamente temos momentos em que percebemos a nossa vulnerabilidade, a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, a nossa impotência, e nessa medida é notório que nós necessitamos de alguém que nos imaginou, que sonhou connosco, que nos criou, que nos concebeu, para lá está uma relação de amor e que nos preenche por inteiro. Agora, o que verdadeiramente nos falta muitas vezes é chegarmos a esse alguém, a essa peça fundamental que falta no puzzle da nossa vida e da qual inevitavelmente nós temos necessidade. É por causa disso que muitos portugueses, aliás no mundo inteiro, mas centremos-nos em nós, nos portugueses, tem havido realmente nos últimos tempos uma grande corrida, nomeadamente para os livros de autoajuda. E nós temos aqui connosco então uma psicóloga. Estes livros de autoajuda, esta busca incessante de felicidade de todos os meios para atingir aquele fim, são realmente eficazes, contribuem para que a pessoa encontre a resposta? Eu penso que os livros de autoajuda são eficazes para resolver uma parte de algumas problemáticas. Os livros por si só não conseguirão conduzir a pessoa a uma resposta que seja total e que preencha todas as lacunas que tem na sua vida. Portanto, eles são de facto eficazes, mas eles não são suficientes, porque a dor e o sofrimento e a angústia que as pessoas têm é uma angústia que não é sequer passível de ser descrita. Ela traduz-se por palavras, mas ela sobretudo é vivenciada. E para as pessoas sentirem soluções para essas angústias, as pessoas precisam de viver respostas, que é diferente de as ler e até mesmo de terem algum treino. Portanto, nesse sentido, eu penso que os livros terão sempre importância dentro do seu contexto e para problemáticas específicas, mas de forma alguma eles são capazes de responder a todas as nossas questões e a todas as dificuldades que o ser humano tem. A propósito, aqui há tempos eu li num livro de autoajuda esta frase: eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. E depois acabei por pensar, será que eu, sozinha, consigo conquistar a verdadeira felicidade? De facto, cada um de nós é responsável por escolher o caminho que quer seguir. Quanto a isso, não há dúvidas. E o futuro é a soma das nossas próprias opções, mas o mistério da vida é algo que está fora do nosso controle. E, na verdade, nenhum livro de autoajuda nos pode ajudar a sermos suficientemente bons para vivermos e criarmos um ambiente de esperança à nossa volta. Então, é caso para perguntar, qual é a solução? No exercício da medicina temos de lidar com a dor, o sofrimento, mas como cristão posso ter esperança. Hoje em dia eu enfrento os desafios com o desejo de levar esperança às pessoas. Boas notícias, a vida não foi feita para ser sofrida e há esperança, basta acreditar. Mas acreditar em quê? Fazendo alusão àquela citação do poema de Henley, eu sou o senhor do meu destino, eu sou o capitão da minha alma, é verdade que, por exemplo, foi esse poema que a Nelson Mandela o inspirou durante décadas enquanto esteve preso. Havia uma expectativa, havia uma esperança de que era possível contrariar a adversidade que o esmagava. E eu creio que todos nós temos experiências muito dolorosas, mas o que é necessário é perceber se a nossa esperança está depositada em algo sólido e que está para lá das nossas próprias forças. E aí eu creio que nós necessariamente temos de nos questionar sobre porque é que aqui estamos, como aqui viemos parar, e nessa medida somos remetidos para a relação com o Criador, com um ser ulterior, perfeito, e que mais uma vez nos desenhou e nos amou profundamente, e desejando estabelecer um relacionamento de confiança e de amor, e que encontramos isso na pessoa de Jesus. Então, e vamos pegar nessas questões existenciais. Porquê é que aqui estamos e onde é que vamos parar?
Pois, eu creio que incontornavelmente, e falo pela minha pessoa, não foi na ciência, nem em diferentes ambientes filosóficos que encontrei essa resposta, mas na minha necessidade mais profunda, enquanto ser humano, percebi que necessitaria de fazer uma reflexão sobre a origem das coisas, e nomeadamente que ser fantástico seria esse que poderia criar tudo aquilo que me rodeia e, obviamente, também a complexidade do próprio ser humano. Não então, estamos aqui por acaso. Exatamente. Então, nessa faculdade que nos é dada de pensar, é extraordinário percebermos que houve e existe alguém que necessariamente, então, planeou tudo isto para que nós pudéssemos desfrutar e não viver, então, com uma carga enorme, pensando que é um castigo. E independentemente das adversidades que todos estamos a passar. Essa é outra questão muito interessante. Ainda neste filme acabámos de ver também, neste caso era um psicólogo, Samuel Antunes, também a dizer que como cristãos temos uma perspectiva, uma forma diferente de lidar com o sofrimento, e isso precisamente por causa da esperança que nós alimentamos. Que forma é essa diferente de lidar com o sofrimento e qual é então a origem desta esperança que muda tudo? Não muda os problemas, mas muda a forma como os enfrentamos e o fim de todas as coisas também. É muito importante nós entendermos que quando colocamos a esperança em Cristo, colocamos a esperança em alguém que foi provado como nós, que foi experimentado como nós e que foi levado ao expoente máximo, à morte, e à morte por cada um de nós, e que venceu essa morte. E ele, sem dúvida, é o melhor capitão, utilizando a mesma expressão. Eu recordo-me daquelas imagens que todos nós conhecemos, daqueles grandes navios que cruzam mares e oceanos, e quando chegam a um porto, eles têm que entregar o controle do seu navio, o piloto tem que entregar o controle do seu navio a um pequeno rebocador que conhece o porto e que o leva em segurança a esse porto. E o mesmo nós temos que chegar a essa conclusão. Na minha vida, foi essa conclusão que eu cheguei. Na nossa tentativa de sermos e de encontrarmos, pelos nossos próprios meios e experiências, a solução, muitas vezes saímos frustrados quando as coisas são colocadas em questão. E estamos a viver dias em que as coisas têm sido colocadas em questão. Então, mais do que coisas, nós precisamos de ter alguém que é mais do que um guru, mais do que um mestre, mas é alguém que pode ser o Senhor da nossa vida, que já venceu a própria vida e temos a certeza que nos leva para uma eternidade e para uma vida, não apenas aqui, mas por toda a eternidade, de segurança, e de esperança, voltando então ao tema. Então precisamos muito de entender, quando nós estamos frustrados nas nossas próprias tentativas e tentamos fazer o melhor e ser os melhores maridos, os melhores cidadãos, mas a vida parece que não nos corre bem, porque não entregar o controle da nossa vida a alguém que sabe o fim de todas as coisas. E esse alguém é Cristo. E esta é a mensagem de esperança do cristianismo. Uma mensagem que não falha, sem dúvida nenhuma. Agora, decidir acreditar nela e vivê-la já se trata de uma opção pessoal. É por isso que, por exemplo, neste filme, nós a dada altura também vimos uma citação que era o futuro é a soma das nossas opções. O que é que isto quer dizer? Que futuro é este que é determinado pelas minhas opções? Qual é a decisão melhor que nós podemos tomar na nossa vida? Todos nós temos a consciência que a vida cada vez é mais fugaz. O tempo passa, penso que cada vez passa mais rápido, ainda que em termos cronológicos continua a ser o mesmo. Mas o nosso futuro somos nós, quem tomamos essa decisão. Eu tenho 3 filhos, não posso tomar a decisão pelos 3 filhos, ainda que na altura que estão debaixo da minha orientação e da minha educação, eu tento lhe dar sinais para eles tomarem as suas próprias escolhas, mas é em vida que temos que fazer essa escolha. E a vida é muito mais do que aquilo que é aparente. A vida é muito mais do que aquilo que é material. E o grande problema de Portugal é que colocou a vida e o expoente máximo da vida naquilo que é material. E nós precisamos descobrir que todos nós temos algo bem claro dentro de nós que precisa de ser preenchido, como a Sara já disse. E volta a mesma peça, a peça é Cristo. E sem dúvida, escolher Jesus porque Ele já nos escolheu a nós, é verdade. A Carla, enquanto psicóloga, também lida diariamente com situações problemáticas, não é? De várias ordens. Neste sentido, como é que é? Quais são as histórias dos portugueses que chegam até si sem esperança, mas que, como psicóloga cristã, permite olhar e dizer, bem, realmente nós não conseguimos fazer nada, mas
Deus pode. Bom, as histórias vão sendo cada vez mais comuns. As histórias que deprimem e que deixam ansiosos os portugueses, que é as duas grandes problemáticas com que eu lido diariamente. Tem muito a ver com quadros depressivos e com quadros ansiosos também. As histórias são muito comuns, têm a ver com as vivências familiares que têm, tem a ver com a crise económica que as pessoas têm, com a incapacidade que elas têm de lidar com os seus relacionamentos, a incapacidade que têm de fazer face a todas as suas necessidades. Essas necessidades são de facto comuns, mas todas elas acabam sempre por bater no mesmo ponto, todas as pessoas com que trabalho. São pessoas que têm muitas dificuldades em encontrarem o sentido da sua vida, a razão pela qual existem, aquilo que há pouco se falava de quem sou eu, o que é que eu estou aqui a fazer, para onde é que vou. E, portanto, enquanto psicóloga cristã, eu consigo sempre aliar um pouco a minha resposta técnica, que enquanto profissional tenho que ter, mas ir um pouco mais além, porque eu acredito que para além de tudo aquilo que a psicologia pode fazer pelas pessoas, que de facto Cristo pode fazer muito mais. E tem sido essa a esperança que tenho procurado incutir na vida das pessoas. E qual é que é a resposta que há quando as pessoas realmente dizem sim, eu quero viver, experimentar essa esperança? Que transformação é que é operada? A transformação é uma transformação muito significativa. Vá lá, nós poderíamos ajudar uma pessoa a caminhar só dando respostas aos eventos que sucedem à sua vida, e seria apenas uma resposta técnica, ou a caminhar num sentido em que consegue encontrar uma razão de existir, não é? E, portanto, isso faz com que todas as suas experiências e decisões sejam válidas e sejam vivenciadas de forma muito, muito diferente. De facto, aquilo que se nota nas pessoas que encontram em Cristo solução é que a transformação que existe e o saírem dos quadros depressivos, dos quadros ansiosos e de outras perturbações que tenham, essa resposta é uma resposta muito mais estrutural, muito mais significativa, tem um caráter duradouro, transforma completamente a vida da pessoa. Não é apenas uma resposta momentânea, mas é alguma coisa que faz um sentido completo. Então essas pessoas sentem-se pessoas que encontraram respostas completas. É como se de repente houvesse luz ao fundo do túnel, mas é um processo, caminharmos para a saída desse túnel, não é? Como é que, pegando nesta ilustração, como é que nós podemos então iniciar esta nossa caminhada com Jesus e gradualmente sentirmos-nos libertos de todos estes sufocos? Não é de repente que, por exemplo, uma família fica com a sua conta bancária estabilizada. Pois, inegavelmente nós não estamos no domínio meramente material. E por mais impopular que seja, eu creio que é importante também sublinhar este aspecto. Tudo passa pela assunção também da nossa falibilidade e da nossa miséria e da nossa inclinação para o erro. Não há possibilidade de um relacionamento sólido sem esta premissa, sem esta assunção, sem este arrependimento, sem esta confissão e admissão de impotência. E essa caminhada, esse acertar de passo com Deus, passa inegavelmente por assumirmos então a nossa necessidade dele e de vermos preenchido o nosso vazio. E de afirmarmos isso, e de afirmarmos nessa necessidade e na confissão também do nosso erro, da nossa falha, do nosso pecado, podermos experimentar o perdão. E eu creio que não há segurança mais duradoura do que nós sentirmos-nos perdoados, amados e compreendendo que existe um significado para a nossa vida. Preocupados precisamente com esta situação da falta de esperança e da necessidade que todos temos dela, os evangélicos estão agora também a avançar com um projeto evangelístico, o Minha Esperança Portugal. Do que é que se trata e como é que realmente as igrejas evangélicas estão e devem continuar mobilizadas no sentido de falar às outras pessoas, aos amigos, aos vizinhos desta esperança? Ao fim e ao cabo, fazer aquilo que nós estamos a fazer agora através da televisão, mas num contacto muito mais pessoal, porque pessoas precisam de pessoas. Isso. A Igreja Evangélica e qualquer evangélico, qualquer cristão, eu gosto mais até de cristão, tem de partilhar, porque Evangelho é partilha. Partilhar esta esperança que nós recebemos em Cristo. Então, num ano de tanto desespero, era inconcebível que a Igreja continuasse passiva e que nós, como cristãos, continuássemos passivos
e continuássemos ou tivéssemos uma atitude de indiferença face às circunstâncias trágicas que estão a ocorrer à nossa volta, no nosso prédio, na nossa rua, na nossa cidade, na nossa nação. Então a Igreja é chamada no coletivo, cada um no seu local de trabalho, no seu ambiente familiar, na sua vizinhança, é chamado a partilhar essa mensagem de esperança. Então surgiu a ideia de nos unirmos todos, cada um na sua área de influência, mas termos este objetivo comum. Vamos trazer a Portugal uma mensagem de esperança. Existe esperança. Vamos partilhar a nossa história de vida. Vamos dizer àqueles com quem lidamos diariamente, com quem trabalhamos, com quem nos relacionamos, que aquilo que nós temos não pode ser só para nós, porque nós temos um grande tesouro e temos que partilhá-lo com a sociedade. E quando as coisas são postas em causa, então exatamente aquilo que nós temos precisa de ser colocado à disposição daqueles com quem nos relacionamos diariamente. Então, neste momento, já existem mais de 925 igrejas envolvidas, comunidades grandes, comunidades pequenas, de todas as denominações do meio evangélico, no sentido de partilhar esta mensagem. Então cada cristão é desafiado no seu local de trabalho, no seu próprio lar, a abrir as suas casas, a mostrar aos vizinhos que os nossos lares são diferentes, não porque tenhamos mais coisas, porque talvez serão mais humildes do que os nossos vizinhos, mas temos Cristo, temos esperança, temos uma certeza de que o amanhã será melhor, e mesmo quando o temporal vem à nossa vida, nós temos a noção que Ele não nos abandona, Ele está connosco no barco, utilizando a ilustração bíblica, Ele está connosco no barco. Às vezes parece que está a dormir, mas não. Ele está no controle e Ele é dominador de todos os elementos. Ele é capaz de fazer calar o vento e parar a tempestade e transformar a vida. Então é isso que nós queremos trazer a Portugal. E é interessante que eu trouxe aqui o relatório do que aconteceu no Haiti. Eu tive a oportunidade de estar no Haiti o ano passado. E depois do terremoto, depois do surto de cólera, depois de tanto desespero, depois de casas em ruínas, depois de crianças a viverem na rua, depois de muitos voltarem para o voodoo a sacrificar inclusive crianças, os cristãos começaram a partilhar uma mensagem de esperança, sem terem coisas, mas terem a mensagem. E mais de 121 mil pessoas encontraram em Cristo a razão da sua esperança. E eu creio que Deus está a permitir que Portugal passe por esta crise, para que nós possamos tirar o foco das coisas e colocar naquilo que pode mudar a nossa circunstância. É isso mesmo. Então, enquanto não percebermos que Jesus é de facto aquela peça que falta no nosso puzzle, continuaremos assim em busca, perdidos por aquilo que nos sacia enquanto seres humanos. Mas ainda há esperança. Com Jesus encontramos o caminho, a solução para uma vida transformada. Pessoalmente, sei também a enorme diferença que existe entre confiar naquilo que é transitório, que está sempre a mudar. Sei que confiando em Jesus, sei que tendo esperança nele, eu nunca posso ser desapontada. Cristãos não são pessoas que ficam isentas de passar por crises, são pessoas que pela fé olham de uma maneira diferente. Estamos mesmo a terminar e há que olhar de uma forma diferente para o futuro. Para terminar, Carla, há esperança para Portugal? Há esperança para Portugal. A esperança está ao alcance de todos. Basta que deem essa oportunidade a Deus. E Ele transformará. Muito obrigada pela vossa presença aqui nesta manhã. Independentemente das circunstâncias, fica este desafio. Experimente Cristo no centro da sua vida e verá a diferença. Confessar os nossos pecados e reconhecer a nossa dependência dele será então o início de uma nova caminhada. O caminho não será fácil, mas Deus prometeu estar connosco e a recompensa vai valer o esforço. Afinal, com Jesus, há esperança para Portugal, há realmente esperança para si. E a propósito, para que dia a dia possa fortalecer cada vez mais a sua fé em Jesus, temos hoje para lhe oferecer o calendário para 2012, Tesouros Escondidos, com um versículo bíblico para cada dia. Para o receber, basta então contactar-nos e visite-nos também em portalevangélico.pt. Nós ficamos por aqui, voltamos entretanto a estar consigo na próxima terça-feira às 6 da tarde, aqui na RTP2 e depois às 22h45 na Antena 1 com os nossos programas de rádio. Então até lá, se Deus quiser.